Bom dia, bom dia. Desejo a você um bom e excelente dia, em nome do Senhor Jesus. Todas as manhãs, eu, Pastor José Reis, estarei com você em uma reflexão da Palavra de Deus, devocional, que irá enriquecer a sua vida espiritual. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Vamos à reflexão desta manhã? Bom dia, bom dia, bom dia em nome do Senhor Jesus. Mais uma manhã devocional, reflexão com o pastor Zé Reis. Devocional fala de nós termos um contato com a palavra, com o conhecimento, com a oração, com a fé, nós estamos ligados com Deus. E eu estou, queridos, num propósito e eu quero te chamar, estar comigo. Volta lá alguns vídeos, você vai descobrir algumas coisas, relembrar. Estamos falando sobre discernimento espiritual. Discernimento espiritual. O que é discernimento espiritual, pastor? A Bíblia diz: sede sóbrio, vigiai o diabo, vosso adversário. É você saber separar, é você distinguir. E muitas pessoas, crentes, filhos de Deus, pessoas que têm sua fé, católicos, espíritas, não conseguem ter o discernimento espiritual. Não conseguem discernir o mal do bem espiritual, do mal espiritual. E nós estamos no propósito. Estamos falando das coisas espirituais, abrindo o reino espiritual para você, compartilhando experiência, falando um pouco da palavra. É muito novo, poucas mensagens ainda, vai se aprofundar, vamos chegar a níveis de excelência, tenho certeza. Não são todas as manhãs que falam sobre isso, mas pode ter certeza que você vai encontrar vídeos que estarão falando sobre discernimento espiritual. É isso que eu vou falar para nessa manhã. Eu quero falar um pouquinho sobre as obras do diabo, queridos, um pouquinho rápido, e lembrar você que o inimigo existe e que ele tem obras. Na primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 3, verso 8, você conhece essa passagem, está falando assim sobre o diabo, peca desde o princípio e tal. E ele vai falar na parte B, diz assim: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, Jesus veio, e é sobre o pecado, em primeiro lugar, desfazer essas obras onde o diabo levou a humanidade ao pecado. E então nós vamos aprender duas coisas aqui. Primeiro, o inimigo não está preso. Eu já vi pessoas falando: o diabo está preso, está lá no inferno. Nada a ver, esse povo é exagerado. Que tristeza de ouvir isso. Como são dominados pelo maligno, cegou totalmente. Não há discernimento na vida dessas pessoas. Elas creem, em partes, algumas não creem, que Deus faz, que Deus trabalha, mas não creem que o diabo está ali também. Queridos, o diabo é real, é um ser existente, presente, está solto na terra. Eu creio, está solto sim. Eu já vi até líderes religiosos da mesma segmento meu dizendo que o diabo está aprisionado porque se ele viesse na terra ele destruía. Para de falar besteira. Para de falar besteira. O diabo estava ali para tentar Jesus. Tentou Jesus ali no deserto e não destruiu nada. Pare de falar besteira sem ler Bíblia como ela é. O diabo está solto sim. E eu quero dizer que além de estar solto, ele tem suas obras. Você sabe o que é obra? É aquilo que ele faz, o trabalho dele. E eu tenho essa pergunta para nessa manhã. Existe alguma obra do diabo na sua vida? Na sua família? Existe porventura, você já identificou se existe alguma obra do maligno? De Satanás? Sim, usou pessoas. Se consegue discernir isso? Entrou no casamento? Entrou na sua vida profissional, no seu trabalho, nos seus negócios? Né? Entrou na sua saúde? Será que não tem? Entrou no seu conceito de viver, primícias, princípios. Hein? Você sabe o que é primícia? Primeira coisa. Quero lhe fazer uma pergunta. Qual a primeira coisa que você faz quando acorda? Abro meus olhos, pastor. É? Não, primeira coisa que se vem. Vai lá, faz sua higiene, tudo bem. Mas depois, qual a primeira coisa? Você pensa no quê? O papaizinho do céu está em evidência? Ou o pecado? Ou a ganância? Ou a correria? Ou a raiva? A ira? São obras do maligno. O diabo está semeando muito. Então eu preciso saber que o inimigo ele tem suas obras. Preciso identificar meus pensamentos. Vou falar um pouquinho sobre vozes estranhas. Qualquer momento eu falar sobre vozes estranhas. A gente tem umas vozes aí que não são de Deus, não, nem suas. Não. Uma família me procurou e nós tivemos. Volta e meia acontece isso. Não é raro. É constante isso. Uns pensamentos meio bobo, pastor. Pastor, uns pensamentos meio doidos. Acho que estou ficando louco. E não sabe discernir. Não tem discernimento. Vamos lá para remédio.
Vamos lá, vamos dopar a pessoa, vamos procurar os profissionais, porque sim, os profissionais vão ajudar. Deixa eu contar para você, eu já vi muito profissional estar no mesmo ramo que o seu, tentando ajudar sim, Deus abençoe eles, mas não consegue se desvencilhar do espiritual. Espiritual se vence com o espiritual. E o diabo tem semeado muito na sua vida, praticou muitas obras na sua família. Você é fruto de uma maldição que o diabo fez, que realizou na sua casa, né? Você sabe o que eu estou falando? Você é considerado até, entre aspas, uma pessoa bastarda na família. Sabe porque aconteceu alguma coisa que o diabo semeou? Quero dizer a você, todas essas coisas o diabo, ele perde porque Jesus faz novas todas essas coisas. Em nome de Jesus, Jesus é a solução para você e para mim. Então discirna, se você identificar na sua vida tem obra maligna aí, vai buscar no Senhor Jesus. Pois conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. E Ele te liberta, pode ter certeza. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, nos dá o discernimento, nos dá o conhecimento verdadeiro. Se tem obras do maligno na minha vida, estou falando de mim, Pai, sou pastor. Estou falando de mim. Me ajuda a discernir, assim como na vida de todos que estão me ouvindo. O Senhor possa nos abençoar, sim, mas também nos conservar, Senhor Deus, ao entendimento, à compreensão e aos atos corretos para sair de qualquer tipo de maldição, de qualquer mal de Satanás e os seus. Abençoe a família, abençoe o trabalho, abençoe os estudos, abençoe tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu amo falar sobre o reino espiritual, porque as pessoas não têm ideia quanto é real isso. Deus abençoe. Se Deus permite, estaremos amanhã de volta. Fique com Deus.